Oi pessoal, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como usar Python em modo de edição, ou seja, o modo não interativo. Tá? O que é que isso quer dizer? Até agora, nos dois primeiros vídeos a gente mostrou como você usa Python, como você usa o shell do Python no modo interativo, ou seja, você digita um comando por vez, tá? E o resultado daquele comando é imediato, você é retornado para o usuário imediatamente aquilo que aquele comando faz. Tá? Por mais que isso seja legal de se fazer, isso dá pouca flexibilidade para o programador. É muito bom para resolver problemas rápidos, às vezes você vai fazer um cálculo de uma matriz, sei lá, usando uma pequena lista de números, enfim. Você quer resolver um problema rápido, então você abre lá o shell, faz os seus comandos rapidamente e tem um resultado rapidamente. Por outro lado, é muito ruim, ou se não impossível, né, para desenvolver sistemas complexos. Nunca ouvi falar de alguém que tenha desenvolvido um sistema complexo utilizando exclusivamente o modo interativo de Python. Tá? Então, o que nós vamos fazer é introduzir uma forma de você usar Python no modo de edição, ou seja, você faz todos os comandos, você digita todos os comandos que você precisa para realizar uma tarefa. E aí eu gostaria de chamar a atenção aqui para o conceito de algoritmo, que a gente não abordou ainda. O que é um algoritmo? Um algoritmo é exatamente isso que eu estou falando. Você determinar uma sequência de passos, e em programação as sequências de passos são determinadas por comandos, tá? Da mesma forma que a gente vem fazendo, somas, subtrações, e aí mais tarde a gente vai introduzir comandos de controle, de repetição, enfim. Mas a ideia principal de um algoritmo é determinar uma sequência de passos para resolver um determinado problema. Tá? Então, por mais que a gente venha fazendo isso no modo interativo, o que nós queremos fazer agora, nós já fizemos algoritmos no modo interativo, né? Aqui está uma pequena definição de algoritmos. O que queremos fazer o que eu quero apresentar para vocês como problema é como fazer algoritmos em Python em modo não interativo, ou seja, em modo de edição. Tá? Então, só recapitulando aqui qual é a definição de algoritmo, a definição um pouco mais formal, né? Conjunto de passos realizados em sequência com o objetivo de realizar uma tarefa, tá? Então, você pode usar essa definição aqui por enquanto de algoritmo. É uma definição muito, vamos dizer assim, muito frouxa, mas é uma definição que serve bem para o nosso propósito nessa sequência de vídeos, tá? Então, como é que a gente faz, como fazer algoritmos em Python no modo não interativo? Então, existe uma ferramenta no livro chamada Nano, tá? É um editor de texto e ela é boa para editar pequenos textos, certo? Então, eu vou mostrar aqui como é que funciona isso. Então, eu estou aqui no meu computador, tá? E eu vou criar aqui, só criar aqui uma pasta de testes Python. E aí vou entrar aqui em testes Python, certo? ls não tem nada dentro, ou seja, nessa pasta aqui que eu acabei de criar, testes Python, não tem nada dentro, tá? Eu sei disso porque eu digitei aqui o comando ls e o comando ls não me retornou nada, apenas me devolveu o prompt. Então, o que eu vou fazer é criar um arquivo Python para realizar alguma tarefa, tá? Então, como é que eu faço isso? Nano, no meu Linux, né? Nano, e aí eu vou criar um arquivo que o que ele faz criar um programa que o que ele faz é calcular o IMC, índice de massa corpórea de uma pessoa. Então, nano imc.py, tá? imc.py. E aqui está o meu editor de texto. Muito simples, certo? Aqui no nano, o arquivo que eu estou editando é o imc.py e aqui eu posso digitar os meus comandos Python. Tá? Então eu vou digitar aqui, por exemplo, um print calculando o IMC do usuário. E aqui eu coloquei um
espaçozinho depois, tá? O IMC do usuário. E aqui um outro comando print que na verdade agora vai imprimir o meu IMC. Como é que eu vou calcular o meu IMC? O IMC ele é determinado pelo peso da pessoa dividido pela altura ao quadrado. Então, meu peso é 88 kg no momento, dividido por minha altura ao quadrado, 1,85 ao quadrado. Vocês bem lembram, né? Esses dois asteriscos conjunto aqui significa potência. Então, 1,85 elevado ao quadrado. Como isso aqui tem precedência, como a operação de potência tem precedência sobre a operação de divisão, tá tudo bem aqui, tá? Então, print. E aí eu vou dizer print, enfim, entre aspas, porque isso é um string, tá? Ok, tranquilo. Então veja que eu digitei aqui meus comandos Python sem me preocupar com o resultado de cada um. Então eu vou simplesmente fechar esse arquivo aqui e vou chamar o shell do Python para atuar sobre esse arquivo. Eu não vou mais chamar o shell do Python para abrir o shell do Python e ficar digitando comandos dentro. Não, eu vou simplesmente passar esse arquivo como parâmetro e o shell do Python vai retornar o resultado de todos esses comandos aqui de uma vez só, tá? Então, vou simplesmente salvar aqui, Ctrl X, depois Yes. Ele me pede o nome do arquivo, do imc.py. E aí é só, se eu quiser rodar esse meu programa, deixa eu dar só um ls aqui para vocês verem que o arquivo agora existe, tá? Então, agora eu vou digitar aqui, ó, Python imc.py. Né? Se eu digitasse exclusivamente Python, o que é que ia acontecer? Ele abre o shell aqui e agora eu posso digitar comandos, tá? Eu não quero fazer isso. Eu quero fazer assim, ó, Python imc.py e aí ele vai percorrer aquele arquivo, executar comando por comando, tá? E aí veja o que foi que aconteceu. Primeiro ele imprimiu calculando o IMC do usuário, aquele primeiro print que a gente fez. Em seguida, ele imprimiu o meu IMC baseado nos dados que eu passei lá, né? Minha altura dividido, meu peso dividido pela minha altura ao quadrado. Em seguida, imprimi fim, tá? E aí o prompt é devolvido para o usuário. Legal. Então, veja, você pode programar dessa forma, tá? Usando Nano, usando VI, usando o que você achar melhor. O que acontece é que tipicamente utilizamos para programar IDEs, tá? Que são Integrated Development Environments, ou seja, são ambientes integrados de desenvolvimento. Tá? Existem muitas IDEs por aí, muitos ambientes integrados de desenvolvimento por aí. Spider, PyCharm, Wing IDE, Eclipse, XEmax, VIM, qualquer coisa que você vai encontrar muitos, tá? Dezenas, tá? De IDEs que funcionam muito bem para Python e para outras linguagens de programação. Eu particularmente vou usar PyCharm, porque eu gosto, simples assim. Não seja fanboy, tá? Teste várias, ache algumas que você gosta de usar, que você achou legal de usar, né? E use a ferramenta correta para o serviço correto. De repente, PyCharm funciona muito bem para programas pequenos, mas quando eu for fazer alguma coisa mais séria, de repente o Eclipse ele me oferece mais recursos, tá? Então, não se apegue a uma ideia e ache que aquilo é a única coisa do universo, tá? Teste várias, teste todas, se você tiver tempo, e aí escolha algumas para você trabalhar, dependendo da aplicação que você vai desenvolver, tá? Para quem está começando, eu recomendo Spider ou PyCharm, certo? E aí eu vou mostrar para vocês agora como é que funciona PyCharm, tá? Então, PyCharm é o seguinte, eu tenho aqui, já, não tenho. Então, eu vou abrir aqui via terminal, certo? Então, PyCharm. Tá, também não tenho ainda no meu path. Então, /pt, /pycharm, /bin, /pycharm.sh. E aí quando eu abri aqui a ferramenta, ela
tem uma versão paga e tem uma versão community, certo? E aí a versão que eu estou aqui é a versão community, certo? Que é a versão, vamos dizer assim, gratuita, que qualquer um pode usar, tá? Assim que você abre a ferramenta, ele diz aqui, dá umas dicas aqui, né? De autocomplete, sei lá, quaisquer dicas você pode dar uma navegada aqui para entender melhor como é que a ferramenta funciona. O que eu vou mostrar para vocês aqui da ferramenta é o absolutamente básico que ela faz, tá? Se você quiser enveredar e ver todos os recursos dela, eu recomendo que você gaste um tempo lendo a documentação e catucando aqui nos menus e vendo o que é que eles fazem, tá? Então, vou fechar aqui essa dica, né? E aí o que acontece é que o PyCharm ele divide sua tela, a tela principal dele, em duas janelas, tá? A janela de projetos e a janela de edição. Então, na janela de projetos, ele já tem um projeto aqui pré-criado, que é um projeto Untitled, tá? Que ele está aqui nesse tio barra, que é barra home barra Henrique barra PyCharm Projects barra Untitled. E aí eu vou utilizar esse projeto aqui mesmo, tá? Para a gente fazer a nossa demonstração. O que é legal de uma IDE, em contrapartida a um programa de edição de texto simples como o Nano, é que ele tem vários recursos que o Nano não vai ter, tá? Que um editor de texto simples não vai ter. Exemplo de você poder executar os seus programas dentro da própria IDE, sem precisar do terminal, tá? Então você faz isso aqui pelo menu Run, certo? Pelo menu Run. Então, ele tem outras ferramentas, por exemplo, como VCS integrado. VCS é uma ferramenta de controle de versões, tá? Ele tem também aqui, ó, Debug, tá? Para ajudar você a corrigir problemas, erros que eventualmente vão acontecer nos seus programas, tá? Tem mais coisas, tá? Recomendo fortemente que você mexa aqui, cutuque em cada menu desse e veja o que é que cada um faz e leia a documentação. Tem um help muito legal aqui. Então, fique à vontade para fazer do jeito que você achar melhor. O que eu vou mostrar para vocês hoje é como criar um arquivo e como rodar ele dentro da própria ferramenta, tá? Então, botão direito aqui sobre o projeto, né? New Python File, né? Python File. E aí ele pede o nome do arquivo. Eu vou criar aqui o arquivo chamado calcula_imc.py, tá? calcula_imc.py. Então, clicar em OK aqui. E aí ele criou aqui o arquivo, calcula_imc.py, e aqui ele está aqui o arquivo aberto em modo de edição para a gente poder colocar os nossos comandos. Então, eu vou colocar exatamente os mesmos comandos que a gente usou lá no Nano, tá? Então, print calculando IMC, sei lá se a gente fez assim, mas vou fazer assim dessa vez, print 88 dividido por 1.85 ao quadrado. Ok. Print novamente. E aí, veja que legal. Na medida que você vai digitando as primeiras letras, ele te oferece a oportunidade de autocompletar. Então, eu vou clicar aqui, ó, e ele vai completar essa minha função para mim. Por quê? Porque isso é uma função nativa de Python, tá? Então, não sei se vocês lembram a função type. Então, quando eu vou digitando type aqui, ó, ele tem aqui a função type também. Então, eu poderia simplesmente colocar aqui type também, tá? Então, isso é uma das coisas que a IDE oferece para a gente em contrapartida a um programa simples de edição de texto, tá? Então, print. E aí, outra coisa legal, por exemplo, quando eu vou colocar uma aspa, ele já coloca a segunda aspa para mim e posiciona o cursor no meio das aspas. Por quê? Para evitar de que eu esqueça de fechar as aspas ou fechar os parênteses. No parênteses é a mesma coisa, tá? Então, se eu coloco o primeiro parênteses, ele já coloca o segundo parêntese e posiciona o cursor no meio dos parênteses, tá? Então, abre e fecha aspas, fim, beleza. Ok, então aqui eu tenho o meu arquivo, vou salvar aqui Ctrl S,
E aí eu quero rodar agora esse arquivo dentro. Veja que é do mesmo jeito que eu fiz lá no meu editorzinho de texto, tá? Isso aqui nada mais é do que também um editor de texto, só que com bastante mais recursos, muito mais recursos. Então, clicar aqui em Run. Veja que aqui não é IMC, o meu nome do meu programa é Calcula IMC. Isso aqui está aqui porque eu já tinha um outro arquivo chamado IMC, tá? Então, a primeira vez que você vai rodar qualquer arquivo, você clica aqui em Run, nesse Run aqui, certo? E aí, ó, calcula IMC. Você escolhe aqui qual é o programa que você quer rodar. IMC é um outro que eu tinha feito quando eu estava testando as coisas aqui antes de fazer o vídeo para vocês. Então, clica aqui em calcula IMC, que foi o que eu fiz agora, tá? E aí, o que foi que ele fez? Tá aqui, ó, calculando IMC 25 ponto tá. Fim. Ou seja, ele rodou o meu programa aqui, certo? É como se fosse um shell aqui que tivesse dentro da própria IDE. Isso é muito legal na hora que você está desenvolvendo. Em vez de você ter que ficar alternando entre o editor de texto e o terminal, você tem tudo integrado na mesma ferramenta, tá? Então, pessoal, depois que você rodou a primeira vez, ele vai aparecer aqui, ó, Run Calcula IMC. Então você pode simplesmente digitar aqui, ó, Shift F10 e ele vai rodar novamente. Shift F10 e aí ele, não sei se vocês viram aqui que ele apagou e depois apareceu de novo, então ele rodou aqui novamente. Veja que isso aqui só vai funcionar se você tiver Python instalado corretamente na sua máquina. Então, se você não instalou Python direito, recomendo procurar lá o meu outro vídeo que ensina como instalar Python e aí você vai esse aqui vai passar a funcionar para você também. Então, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, onde nós vamos ver variáveis, tá? Como utilizar corretamente variáveis. Então, até o próximo vídeo.